Bom dia, Maria. Bom dia, Bom pessoal. dia, Marco. Maria, você consegue gravar a aula? Daí? Deixa eu ver se aparece a opção para mim aqui de gravar. Se não, eu gravo aqui. Marco, aqui eu não Não, tenho a opção. você está fazendo pelo PC ou por onde? Oi? Você está fazendo pelo seu PC? Tô no meu computador. Ah, então tá. Então eu vou gravar aqui no tablet. No tablet tem mais fácil. Eu gravo a tela aqui, tá bom? Tá. Aham, beleza. Aí depois a gente compartilha com o pessoal. Isso. Pessoal, depois da aula da Maria, eu vou dar a minha aula de músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. E a parte de músculo liso, eu acho que só depois do Gilei dá, tá? Só para dar um aviso para vocês aí. E a gente vai dar um intervalo depois da aula da Maria, porque eu tenho que. Desculpa, minha filha tá falando aqui no fundo. Tem que atender um cliente aqui. Logo depois da aula, a gente dá um intervalo e eu já puxo. Valeu, Maria. Obrigado aí. Dá licença. Boa aula. Nada, Marco, que isso. Gente, eu mandei lá para as meninas os slides. Elas vão mandar para vocês aí nos grupos. Marco, se você puder mandar para o pessoal de Miguel. Vou deixar. Tentando tirar o áudio aqui. Quem é o representante da turma de Miguel? Acho que é Maria, né? Ah, é a Maria Clara? Isso. Ah, tá. A Agatha é representante. A Agatha, a outra? Não, a Carol. A Carol é representante das duas turmas, A e B? Ou não? Não, a Carol é da Não, só B. da, Ah, tá. da Bia, aliás, foi mal. Perdão. A Agatha é da A e a Carol é da B. Ah, então tá. Então estão as três representantes lá no grupo com a gente. Gente, então eu vou compartilhar aqui para a gente começando para não atrasar muito. Então, como o Marco falou, eu vou falar agora primeiro de bioeletrogênese e depois da fisiologia das sinapses. E depois o Marco ele vai falar da fisiologia dos músculos, né? Cardíaco, esquelético e músculo liso. Essa parte dele é uma parte mais extensa. Então, se vocês quiserem, quando a gente acabar aqui, a minha parte não é demorada, vocês podem ficar tirando dúvida, mas quando a gente acabar aqui, a gente pode dar um intervalo. E se for melhor para vocês, pode até voltar após o almoço. Aí vocês decidem o que for melhor, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode perguntar durante a apresentação, não tem problema. Eu não sei se eu vou conseguir ficar vendo o chat, mas caso tenha alguma pergunta no chat e eu não vi, alguém abre o microfone e lê para mim, por favor, tá? Eu vou fechar a câmera só para não ficar muito pesado. Olha só. Gente, tá todo mundo vendo direitinho? Sim, tá aparecendo aqui já. Tá em tela cheia? Aham. Então tá, então vamos começar. Então, gente, eu vou começar falando com vocês, é uma continuação da aula que
que a Letícia deu para vocês na quarta-feira, né? Como eu falei, ela introduziu falando da parte do transporte através de membrana, e eu vou dar continuidade falando sobre a bioeletrogênese, potencial de ação, e também da fisiologia das sinapses, tá? Aqui é a referência que eu utilizei para montar a aula, que é a mesma referência da aula de vocês, né? A mesma referência do Girley. Eu tentei montar a aula muito parecida, muito guiada pela aula dele, até as imagens eu utilizei as mesmas imagens, porque aí eu acho que fica mais fácil para vocês, e quanto mais vocês veem, melhor para poder memorizar. Então, são praticamente as mesmas imagens para vocês já ficarem com essa memória fotográfica. Não sei se vocês têm costume de ler livro, mas o Guyton é um livro de uma linguagem muito fácil, é muito direta, uma linguagem que não é difícil de ler. Então, assim, para quem gosta de ler livro, vale a pena a leitura. Vocês tomem cuidado só porque, às vezes, sai um pouco, né, do que o professor focou, mas nunca é demais. Então, vamos lá. Então, começando falando do papel fisiológico dos eventos elétricos. O que acontece? A gente tem no nosso corpo células que são excitáveis, ou seja, células que são suscetíveis a esses eventos elétricos. E que células são essas, né? A gente tem os neurônios, tem as células musculares e as células sensoriais. E qual é a importância da gente estudar esses eventos elétricos que acontecem dentro do nosso corpo? Essa importância é tanto biológica, por quê? Porque esses eventos eles vão regular o funcionamento dos sistemas biológicos, então os nossos sistemas eles precisam que aconteçam eventos elétricos, né? E essas células excitáveis elas são responsáveis por diversas funções biológicas e também tem uma importância na área médica, porque a gente consegue através de exames, a gente consegue medir, né? A gente consegue verificar essa atividade elétrica que está acontecendo no nosso corpo. Um exemplo muito grande, não sei se todos vocês sabem o que é, ou já ouviram falar, provavelmente o Girley falou para vocês, do eletrocardiograma, que é um exame que ele registra a atividade elétrica do nosso coração. E é um exame muito utilizado, é um exame fácil, rápido de ser realizado, né, que sai na hora ali o traçado do eletro. E ele nos dá bastante informação, tem bastante aplicação médica, principalmente na emergência, um paciente que às vezes chega com alguma queixa, o eletrocardiograma nos dá muita informação. E o eletrocardiograma nada mais é do que o registro da atividade elétrica do nosso coração em um papel milimetrado. A gente tem outros exames, como o eletroencefalograma, a eletroneuromiografia, que são todos exames, esses mais voltados para a área da neuro, né, da neurologia, mas que nos dão informações do que está acontecendo, como estão acontecendo esses eventos elétricos. E aí a gente tem essas fases do funcionamento do sistema nervoso. Então, tudo começa com a gente aqui recebendo, né, os nossos receptores, eles vão receber estímulos. Esses estímulos são tanto estímulos internos e estímulos externos também. E aí, uma vez que a gente teve um estímulo, esses receptores vão receber e transmitir essa informação lá para o nosso sistema nervoso central. E quando chega ao sistema nervoso central, o sistema nervoso central vai fazer o quê? Processar essa informação, entender o que é aquilo que está chegando ali para a gente e rapidamente gerar uma resposta. E aí, o sistema nervoso central transmite essa resposta aos efetores, que são células ou órgãos efetores, né? Que vão gerar resposta a esse estímulo que teve anteriormente. Isso tudo, gente, acontece muito rapidamente. O tempo todo isso está acontecendo no nosso corpo. Então, são essas fases aqui: recepção e codificação das informações lá pelos receptores, transmissão das informações, né, via neural. Então, um neurônio é responsável por levar essa informação até o sistema nervoso central, onde essas informações são processadas e a gente tem uma resposta. Um exemplo, né, para ficar mais palpável para vocês, por exemplo, quando a gente vai encostar em alguma coisa que está quente, por exemplo, a gente rapidamente tem aquele reflexo de retirada, né? A gente sentiu que está quente, está muito quente para a nossa pele, a gente
faz aquela retirada. Levei a minha mão numa coisa que está quente, não percebi que estava, a gente logo retira. Isso nada mais é só um exemplo, tá? E no caso seria um estímulo externo. A nossa pele, ela tem receptores de sensibilidade térmica, tanto para o quente, tanto para o frio. Isso em condições normais, né? Então, aqueles receptores ali da nossa pele identificam que tem uma coisa muito quente, transmitem rapidamente uma informação para o sistema nervoso central, que interpreta essa informação, tá muito quente, eu não posso encostar nisso, e a gente rapidamente retira a mão. Nada mais é do que a gente executando ali o órgão efetor executando. E aí tem vários órgãos responsáveis, né? Mas isso é só um exemplo, de um estímulo externo, mas isso acontece o tempo inteiro dentro do nosso corpo para que as nossas funções biológicas estejam funcionando adequadamente. E aí agora, falando um pouquinho já sobre o sistema nervoso, tem aquela divisão, né, do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, que é dividido em sensitivo e motor, tem o sistema nervoso somático, né, dentro do periférico, somático e autônomo, e a gente tem o nosso tecido nervoso, que nada mais é do que os nossos neurônios e as células da glia, que são os gliócitos, né, que dão suporte ao nosso neurônio. E aí, isso daqui é basicamente o que a gente falou no slide anterior, que são as funções do nosso sistema nervoso: controlar as diversas atividades do corpo humano, receber a informação por meio de estímulos, processar essa informação e efetuar uma resposta, seja mental ou motora, como foi o exemplo que eu dei para vocês. E aqui do lado a gente tem uma rede de neurônios, só para vocês lembrarem que aqui é o corpo do neurônio, esse aqui é o núcleo do neurônio, né? E aí a gente tem os dendritos, que aqui nessa imagem nem tá tão explícito, mas tem outras imagens que são aquelas, como se fossem umas ramificaçõezinhas, que são eles que recebem a informação de outros neurônios. Então aqui, por exemplo, seria um dendrito, sabe? Recebendo a informação de outro neurônio. E a gente tem o axônio. O que o axônio é? É um prolongamento do neurônio, né? Uma terminação nervosa mais longa, e esse axônio, ele vai levar a informação de um neurônio para outras partes, seja para outro neurônio, ou seja para uma célula efetora. Então, a gente vai ver isso quando a gente for falar das sinapses, que a gente vai ver lá um axônio levando a informação para outro neurônio ou para outra célula efetora, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da composição iônica, tanto intracelular quanto extracelular. O que acontece, gente? A gente tem um equilíbrio, né, desses íons, mas o principal íon intracelular, ou seja, o principal íon que está lá dentro da célula é o potássio, tá? O potássio, que é um cátion, né, tem carga elétrica positiva, é o principal íon intracelular. E os principais íons extracelulares, a gente tem o sódio e o cloreto. O sódio, que também é um cátion com carga elétrica positiva, e o cloreto, que é um ânion com carga elétrica negativa. Mas a gente vai dar mais enfoque ao sódio, porque olha aqui na tabelinha, o sódio, ele tem uma maior concentração, então é como se ele fosse o dominante, tá? Mas esses dois íons são os principais extracelulares, estão fora da célula. E aqui no intracelular, a gente tem o potássio comandando aqui, ó, na sua concentração. Essa concentração aqui está em milimol por litro. E o que acontece? Esses íons, eles são os principais íons, né, que estão envolvidos ali nos potenciais de membrana tanto das fibras musculares quanto das fibras nervosas. Então, a gente vai ver que para que aconteça um potencial de ação, esses íons estão muito relacionados ali com essa atividade. E aí, gente, continuando falando da composição iônica, aqui a gente tem uma célula, aqui dentro da célula, né? E aqui fora, no azulzinho, é o meio extracelular. E essa célula, ela está polarizada. O que significa isso? Ela está carregada, né? Mas ela fica equilibrada, gente. Essa célula, ela fica equilibrada.
E a membrana celular, que seria essa partezinha aqui, ó, da célula, tá? Ela tem uma carga elétrica negativa, em torno de menos 90 milivolts. E aí, a gente pensa, como que a carga elétrica dessa célula é negativa, se a gente viu que o principal íon intracelular é o potássio, e o potássio tem carga positiva, certo? Não pensa que o potássio são essas carguinhas positivas que estão aqui dentro, apesar da gente ter outros cátions, mas o potássio é o principal. Só que existe um excesso de ânions fixos. O que são esses ânions fixos? São proteínas que dependem de seus aminoácidos, e elas são ânions fixos, elas não passam, gente, através dessa membrana celular, elas ficam ali dentro. Então, apesar da grande quantidade de potássio, ainda sobra muita carga elétrica negativa dentro da célula, e é isso que vai dar essa carga elétrica negativa. A membrana da célula, ela é negativamente carregada, tá bom? E, além disso, existe essa assimetria iônica que vai gerar uma diferença de potencial. O que é isso? A assimetria iônica significa que a gente tem mais ânion aqui dentro, ó, muito ânion. Todo mundo entende quando eu falo ânion, carga elétrica negativa, né, gente? Aqui na membrana. E a gente tem menos cátion aqui do lado de fora, ou seja, tem menos carga elétrica positiva. A carga elétrica negativa aqui dentro é muito maior do que essa carga elétrica positiva aqui fora, o que faz com que domine a carga elétrica negativa, ficando nesse valor de menos 90. E atuando junto com isso tudo aí, a gente tem a bomba de sódio e potássio. E a bomba de sódio e potássio, gente, ela é a principal responsável pela manutenção do potencial de repouso da membrana. Maria, o que é o potencial de repouso ou potencial de membrana? É o potencial onde nada está acontecendo, onde essa célula, essa membrana, ela está ali em repouso mesmo. Não consegue, nenhum potencial de ação consegue atingir essa célula quando ela está em repouso. Aqui eu coloquei para vocês para vocês visualizarem, né? Aqui a gente tem a bomba de sódio e potássio e ela está ali atuando o tempo inteiro para manter essa minha membrana no repouso. Então, ao passo que ela joga, aqui a gente tem em azul o meio extracelular e aqui em vermelho o meio intracelular, dentro da célula. Então, ao passo que essa bomba ela joga 3 sódio para o lado de fora, 2 potássios são trazidos para dentro. E isso justifica, né, por que a gente viu que o principal íon intracelular é o potássio, porque ele está sendo trazido aqui para dentro da célula, e o principal íon extracelular vai ser o sódio. Ele está sendo levado para fora da célula. Esses aqui são canais de difusão, tanto de sódio quanto de potássio. A gente está vendo aqui, ó, que eles passam de um lado para o outro sem nenhuma dificuldade. E aí o sódio consegue entrar livremente aqui na célula, assim como o potássio consegue sair. Por isso a importância da bomba de sódio e potássio para fazer esse equilíbrio. O potássio sai, mas ela fala, volta aqui, e traz ele para dentro, 2 potássios jogando 3 sódios para fora, tá? E agora a gente vai começar a falar do potencial de ação em si, né? Então, as membranas das células excitáveis, elas respondem aos estímulos alterando a diferença de potencial e gerando um impulso elétrico. Então, a gente precisa da diferença de potencial para que esse impulso elétrico ele seja gerado. E aí a gente tem a transmissão desses impulsos elétricos que, por exemplo, o neurônio, né, vai gerar lá no seu corpo celular e vai propagar por todo o axônio, assim como pode ser visto aqui nesse exemplo. Então, gente, o potencial de ação, o que é o potencial de ação? Ele é uma alteração rápida
no potencial de repouso da membrana plasmática, que a gente viu que aquela membrana da célula está em repouso. Então, você vai ter uma alteração rápida ali daquele potencial, que vai sair do repouso e que vai se propagar pelo axônio. Lembra que eu falei que o axônio é responsável por propagar o potencial de ação? Vai se propagar por esse axônio sem redução da sua intensidade. Por quê? É essa coisa que a gente chama de evento tudo ou nada. Ou acontece o evento, despolariza o neurônio inteiro, ou nada vai acontecer. Não tem como acontecer mais ou menos. Uma vez que a gente atinge o limiar de excitabilidade da célula e aquela célula começa a despolarizar, ela vai se despolarizar, vai se repolarizar, como a gente vai ver. Então, esse evento, ou ele acontece, ou ele não acontece. Precisa que atinja aquele limiar de excitabilidade para poder acontecer. E aí a gente tem os canais iônicos voltagem dependentes. O Marco chegou a comentar comigo que muita gente estava em dúvida do que é esse canal iônico voltagem dependente. Gente, os canais iônicos voltagem dependente, eles são canais de íons específicos, por exemplo, canal de sódio, canal de potássio, canal de cálcio. E eles são voltagem dependentes porque eles dependem de uma variação na voltagem para que eles possam estar abertos ou fechados. Por isso que eles são voltagem dependentes. E então, eles vão permitir a passagem de um íon específico, igual eu falei para vocês, se esse canal for um canal de sódio, não vai passar potássio por ali, não vai passar cálcio por ali, só vai passar o sódio. E eles vão originar correntes iônicas que vão fluir através de toda a membrana. Então, voltagem dependente significa que ele só se abre quando a voltagem se altera. E a gente tem, né, os canais de sódio e os canais de potássio, que são os mais importantes na geração de um potencial de ação, igual eu falei para vocês, mais uma vez. O principal íon intracelular é o potássio. O principal íon extracelular é o sódio. Então, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, gente. Não pode confundir. Tem que saber quem é o principal intracelular, tem que saber quem é o principal extracelular, porque é isso que vai fazer vocês entenderem todo o potencial de ação, porque eles são os principais ali envolvidos nesse potencial de ação. Então, vamos lá começar a falar do potencial de ação. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Vou falando aqui, se quiser deixar para o final também, fiquem à vontade. Então, aqui é um exemplo, né, do potencial de ação, igual eu falei para vocês, que a membrana em repouso, ela tá lá polarizada, né, ou seja, carregada, com aproximadamente menos 90 milivolts. E esse menos 90 vem da onde? Vem lá dos nossos ânions fixos, que são as proteínas que estão dentro da nossa célula, que são ânions que trazem essa carga negativa para a nossa célula. Tá? E o que vai acontecer? Em menos 90, essa célula está em repouso. A partir do momento que alguma alteração nessa voltagem acontece, essa célula vai ficar menos, a membrana da célula vai ficar menos negativa. Todo mundo entende quando eu falo menos negativa? Significa que de menos